Obrigado pela presença, pela audiência. Agradeço mais uma vez a gentileza, o cuidado, o carinho, o convite da Karen, do Dorim. É sempre um prazer enorme, uma satisfação estar aqui contribuindo com esses trabalhos. Muito obrigado mais uma vez e vamos começar. Ficou combinado hoje de darmos continuidade ao tema Ordem do Templo, Cavaleiros Templários, falando sobre alguns adendos, inclusive algo rápido, porque é um assunto realmente muito vasto, e aos pouquinhos a gente vai tratando com mais profundidade. Como exemplo da figura aí atrás de mim, né, a chamada versão egípcia da Arca da Aliança, ou melhor, a Arca da Aliança, na verdade, é uma versão, seria uma versão do original egípcio. Tá? Esse é um dos muitos segredos dos templários e, obviamente, do ocultismo de uma forma geral, do esoterismo, que, obviamente, se tornou o culto esotérico e hermético fechado por, durante muito tempo, nem todos poderem, obviamente, alcançar determinados conhecimentos sob um alto risco. Tá? E, assim como Jesus ele afirmou que nos tempos vindouros nada que esteja oculto não será revelado, será tudo revelado, né? Estamos, obviamente, passando por esses tempos onde nós conseguimos, de uma forma ou outra, não com a profundidade, que, obviamente, está de acordo com o grau de consciência de cada um, mas as informações básicas sobre tudo o que é considerado científico, filosófico, artístico, religioso, hermético, sagrado, está aí. Por exemplo, conhecimentos e práticas como hoje tão difundido, tão conhecido por muitos, embora muito pouco entendido, infelizmente, num recomeço que foi dado a partir dos trabalhos relativos à teosofia sobre os tratados sobre a Grande Fraternidade Branca, os tratados sobre os 7 raios e os tratados relativos justamente a esses conhecimentos, tá? A chama violeta, na época de Jesus, por exemplo, era algo muito oculto, muito secreto, poucos conheciam. Hoje em dia, você, mal ou bem, sabendo aplicar ou não, entendendo a profundidade disso ou não, você tem acesso, pelo menos, à informação sobre chama violeta e muitas outras. E, como foi dito na última live, e até em algumas outras passadas, ministradas por mim, e também por outros amigos e colegas, muita coisa está vindo à tona, e uma delas, obviamente, é o conhecimento sobre a atuação dos Cavaleiros da Ordem do Templo, os Cavaleiros Templários. E o interessante é que, quando eles surgiram, muitas outras ordens paralelas e também derivadas dos Templários também surgiram. Os Templários não foram a única ordem vigente. Alguns vieram, como falei, em paralelo, outras em decorrência, e outras surgiram como herança, onde existem ordens até hoje, desde a época dos Templários, como, por exemplo, a Ordem dos Cavaleiros de Malta, que, de uma certa forma, sobrevive sob outro aspecto, além de algumas poucas outras, mas que, obviamente, em tempos atuais, não traduz a essência real do que verdadeiramente foi a Ordem do Templo. Temos a Ordem de Santiago, a Ordem dos Cavaleiros de Malta, a Ordem dos Hospitalários, que deriva justamente da Ordem dos Templários, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, a Ordem dos Cavaleiros Sagrados Teutônicos de Maria de Jerusalém, que era o nome da Ordem Germânica, né? Que foi criada a partir dos próprios hospitalários. Vale um adendo aqui, uma vez que os templários foram criados em 1118, lá para 1190,
um hospital, entre aspas, de campanha criado pelos próprios templários, de porte considerável, em Jerusalém, salvaguardava muitos peregrinos e cavaleiros cruzados alemães. O contingente alemão, germânico, na verdade, era muito grande. E a Ordem dos Hospitalários salvaguardou esse pessoal que, pela autorização do Papa, que já não era mais o Papa Urbano, na época de Bernardo de Carvajal, Bernard de Clairvaux, lembram? Que iniciou os Templários, na verdade. Enfim, já era o Papa Clemente III, se não me engano, que deu a ordem para que fosse formada essa cavalaria germânica que veio a se chamar a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, responsável principalmente pela inclusão do cristianismo no leste europeu, atuando muito nessa área e muitas vezes de forma até independente dos Cavaleiros Templários, cujo foco, a exemplo também dos Teutônicos, cujo foco era o sagrado feminino, repetindo aqui, e dentro do sagrado feminino o ícone Maria Madalena. A partir até da história de Maria Madalena tendo em fuga com José de Arimateia, aportado no sul da França, na localidade que se chama hoje Sainte-Marie-de-la-Mer. Desculpe a pronúncia, não conheço muito bem francês, mas deve ser algo próximo disso. Tá? Enfim, muitas ordens se formaram e, particularmente, a Ordem dos Hospitalários foi espetacular, dando origem, de uma forma muito indireta, com o passar do tempo, ao que vemos nos princípios que rezam reza a atuação da Cruz Vermelha Mundial. Tá? É uma herança discreta e indireta de todo esse processo. Uma coisa muito interessante também, que vale a pena registrar, aliás, é muito importante registrar, inclusive foi tema de 2 palestras minhas, com foco exatamente no sagrado feminino, é que, a despeito do que era vigente na época, a Ordem Templária, ela admitiu muitas, mas muitas mulheres. A Ordem Templária era composta basicamente de cavaleiros de infantaria, ao mesmo tempo clérigos, com voto de pobreza e voto de castidade, atuando em nome do Cristo, como já foi falado antes, só respondiam ao Papa, e a Igreja tinha uma forte influência e poder naquela época sobre os reinos da Europa, principalmente, sobre os monarcas, ou seja, os templários não respondiam a rei nenhum, não respondiam a nobre ou latifundiário ou algum poderoso financeiro, monetário ou patrimonial nenhum, e, num dado momento, nem ao Papa eles respondiam, uma vez que eles conseguiram, com uma organização impecável, acumular bens, acumular terras e, principalmente, conhecimento oculto, iniciático, esotérico e espiritual, principalmente na sua conduta, nos seus princípios, que você só encontra paralelo em civilizações muito antigas, como a Índia, como o Egito, por exemplo, especialmente nos seus primórdios. E nessas civilizações, especialmente no Antigo Egito, o papel da mulher era muito importante. E nós vemos somente na história isso se repetir de uma forma contundente dentre os templários. A mulher templária, que obviamente não pegava em armas, elas não tinham condições, pela sua própria formação, o seu porte físico, de enfrentar com armaduras pesadíssimas sobre cavalos, né, uma batalha. A maioria eram freiras que atuavam de forma médica,
no corpo de saúde dos hospitalários e nas orações, nas iniciações, nos processos relativos à questão religiosa ou espiritual, espiritualista, melhor dizendo, da ordem. Tá? E como disse, não eram poucas. E outras atribuições, inclusive dentro de alguns monastérios, que funcionavam também como bancos, algumas responsáveis, obviamente, na salvaguarda de dinheiro, de patrimônio, tesouros, etc. e tal, ajudando a criar e a difundir as cartas de crédito, chamados os precursores dos cheques, empréstimos, transações, etc. O planejamento e a organização da ordem era muito grande, e como já foi dito anteriormente, o grande templarismo mesmo foi em Portugal. Essa etapa que passamos agora, a partir do descobrimento, que não foi um descobrimento, na verdade, de 1500, e muito, mas muito menos, como afirmam por aí, sem substância alguma, uma invasão, não houve invasão nenhuma aqui, tá? A questão da implementação do código e dos ideais templários em terras brasileiras. Lembrando que a história do Brasil não começa em 1500. A história moderna do Brasil começa com Afonso Henriques, em Portugal, quando ele cria Tomar, que é fundada pelos templários, fundando assim Portugal, e que virou depois potência mundial. Tá? E antes disso, o Brasil, relembrando, teve entradas aqui de vários povos, principalmente os fenícios, em 3 etapas. Em aproximadamente 1200 a.C., depois em 800 a.C., depois em 700 e pouco, mais ou menos isso. Na última foi a ocasião da entrada do rei Badesir e dos seus filhos. 2 filhos, no total de 7, que vieram com ele às terras brasileiras, né? Onde existiam 2 reinos, na verdade, onde Badesir conduzia todos os processos relativos à parte norte, fixada no que hoje é Salvador, e os filhos na parte sul, fixada no que é hoje o Rio de Janeiro. E muito antes disso, a história do Brasil começa realmente na época da Atlântida. Os templários conheciam isso, e como foi dito anteriormente, eles tinham posse, principalmente em Portugal, de mapas, eu mencionei relativos a Piri Reis, etc. e tal, que também continham alguns mapas desses, que mostravam todas as Américas, inclusive a Antártida. Eles sabiam muito bem o que tinha por aqui. Tá? Isso é uma outra história, porque dentro disso sai também a questão relativa ao tesouro templário, onde, segundo reza a lenda, um dos elementos retirados foi isso aí atrás, a Arca da Aliança. Claro, que não existe comprovação alguma, a Arca da Aliança ela é procurada até hoje, existem pontos supostos de localização da Arca, onde quem guarda esses pontos jura que aquela é a Arca verdadeira, e existe, obviamente, aqueles que não creem em nada disso. Tá? Principalmente segundo o que está na Bíblia. A arca, um poderoso instrumento de comunicação com Deus e uma arma poderosíssima de fogo divino, criando tempestades, sejam elas de nuvens, sejam elas elétricas, derrubando muralhas, fulminando pessoas de grandes extensões. Obviamente, dentro do que está na Bíblia, existe um princípio de construção da arca que obedece, obviamente, determinadas medidas, que é o côvado sagrado, as medidas são o côvado sagrado, baseadas no côvado sagrado, a mesma medida, coincidência não existe, a mesma medida que os egípcios usavam na construção de seus templos, seus obeliscos e nas pirâmides. Segundo o ocultista
Meliperhal, se vocês quiserem até pesquisar, eu o cito porque, além de bastante competente e interessante a sua obra, ele coloca sob suspeita justamente a genuína origem da arca, fazendo com que nos reportemos ao Antigo Egito, onde já existiam arcas muito semelhantes, nas mesmas medidas, que algumas eram utilizadas em procissão, com a figura de Anubis, o chacal, em cima, como nós encontramos, por exemplo, no Tesouro de Tutancâmon, e como nós encontramos aqui, carregado pelos egípcios, onde os querubins, na verdade, são representados por duas deusas egípcias, que, pela interpretação egiptológica, podem ser deusas, mas, ao mesmo tempo, isso pode aludir a uma questão mais esotérica ainda do conhecimento da hierarquia dos anjos, que os egípcios conheciam muito bem, e que os árabes conheciam muito bem, e que os judeus conhecem, os hebreus e os judeus conhecem muito bem. Então, existem muitos mistérios sobre isso, e é bem possível, uma vez que Moisés ele foi criado com uma formação esmerada para vir a ser um faraó, ele foi grau 10 na chamada Universidade, entre aspas, Templo de Heliópolis, que egípcia é Anu, no templo onde se fazia a comunicação com o governo oculto do mundo, pelo próprio faraó e a sua corte clerical, aos pés das pirâmides, onde hoje é o Cairo. Era a Harvard da época. Então, Moisés se preparou ali e, obviamente, dentro de um processo que, obviamente, sabemos até um determinado ponto, ele assumiu um outro trabalho, uma outra missão, mas, obviamente, ele tinha contato de uma forma ou de outra com o divino, contato da parte natural dele, que era uma pessoa excepcional, e, ao mesmo tempo, com o conhecimento que ele adquiriu, magista, ocultista, psicomediúnico, estado alterado de consciência, coisas que os egípcios dominavam muito bem, uma vez que ele foi formado lá também para isso. E, obviamente, pouco mais de 400 anos da estada do povo judeu no Egito, em contato com aquela civilização que já era milenar, superestruturada, principalmente em muitos conhecimentos, algo, obviamente, em termos de conhecimento, foi absorvido, assimilado e teve a sua saída do Egito, obviamente reestruturada em alguns aspectos, com uma outra linguagem, etc. E uma dessas coisas pode ter sido justamente a Arca da Aliança, redescoberta no subterrâneo do Templo de Jerusalém pelos Cavaleiros Templários. Isso é o que reza a lenda. Não existe nada confirmado a respeito disso. Que ficou escondida depois de levada para a Europa pelos montes Cátaros, do sul da França, que também Filipe o Belo, como eu falei anteriormente, Filipe IV de França manda exterminar todos, uma vez que eles rezavam uma cartilha ocultista muito, não digo contrária, mas que afrontava o poder da Igreja na disseminação de ideais convenientes ao próprio clero de Roma. Então, juntando as coisas, os cátaros foram exterminados, não antes os templários, pelo menos que sobraram deles na França, na Inglaterra ou pela Europa em geral, irem em grande parte somar em Portugal, que já existia lá, e se dispersar pelo mundo. As naus templárias, existiam já caravelas templárias naquela época, que simplesmente desapareceram, e com elas a lenda dos tesouros templários, que são, em parte, ou na grande maioria, oriundas do tesouro de Salomão. Dentre esses tesouros de Salomão estaria a Arca da Aliança, que, obviamente, sua própria história faz com que ela tenha percorrido vários lugares, como, por exemplo, na invasão
dos babilônios em Jerusalém, a primeira destruição do templo. Ela teria sido levada para Jerusalém, depois retornada, depois sumiu de novo e não se sabe o paradeiro até hoje. Enfim, é um grande mistério. Como foi dito ainda há pouco, anteriormente, como eu falei, existem pontos no mundo que afirmam que salvaguardam a verdadeira arca. Então, na verdade, não se tem, obviamente, ideia nem nada que possa afirmar alguma coisa nesse sentido. E entra dentro da questão dos tesouros templários, tá? E principalmente a salvaguarda oral desses princípios pelas mulheres templárias de todo esse processo. Ou seja, a arca, obviamente, para mim não é crença, para mim é uma convicção da sua existência, contendo as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que não são 10, e o Pentateuco, os 5 livros, escrito no alfabeto Vatã, oriundo da Atlântida, utilizado no Egito, um alfabeto puramente geométrico dentro da geometria sagrada, baseada no reflexo da luz em cristais, mas isso é uma outra história que podemos abordar futuramente. Tá? Mais uma vez, a arca é um dos grandes objetos dos tesouros templários que simplesmente desapareceram. Dentro desse processo, nós indagamos muito por que esse assunto atualmente está em voga. Porque tanta gente tem ouvido falar ou se interessado pelo tema templário e alguns se identificado com ele. Por que a egrégora templária espiritual está atuando tanto no planeta e especialmente no Brasil? Lembrando que o Brasil é um país templário. Isso aí é para uma outra live. Tá? Isso aí é para uma outra live. Eu me lembro que na live passada eu falei que o primeiro estandarte fincado em terras brasileiras a partir do desembarque de Portugal não foi da coroa portuguesa, e sim o estandarte da Ordem de Cristo, o estandarte templário. A partir daí nós temos um volume de conhecimento e informação que justamente fazem do Brasil algo muito sublime, especial, e do brasileiro também muito diferente do que foi implantado na mente da maioria aqui, e a começar pelo complexo de vira-lata. O Brasil ele precisa ser refundado, redescoberto, principalmente pelo seu próprio povo, uma vez que quem dirige isso aqui faz questão de manter isso tudo no ostracismo. Mas nada impedirá que o Brasil cumpra o seu destino. E dentro desse processo, a energia, a vibração, a essência do que temos de valores templários, que na verdade seguem valores muito mais antigos, isso tudo está presente porque a humanidade pede e necessita urgentemente reconquistar esses valores. Como um templário hoje atuaria? Primeiramente, como eu disse na última live, a espada do templário hoje é o conhecimento. A espada, ela tem um valor e é uma iconografia simbólica poderosíssima, principalmente fora do campo físico. Especialmente o que eles conheciam bastante, e é ainda mantido em alguns rituais de sociedades secretas, a espada flamejante, ligada a Arcanjo Miguel, que é um objeto iniciático poderosíssimo. A ordenação se dá simbolicamente por uma espada, que é o instrumento da honra, da justiça e do dever. Então, a espada ela tem não só, obviamente, a sua questão em termos de função como arma,
mas principalmente no seu simbolismo, da sua atuação e do compromisso e comprometimento que todo templário tem. Por que eu digo isso? Por duas coisas. Primeiro, vivemos numa época de descumprimento e descomprometimento. Infelizmente, a maioria hoje não quer ou não se interessa em se comprometer com nada. E esse é um ponto fundamental para um processo de eclosão espiritual. O comprometimento com o seu eu sagrado, consigo mesmo, com o seu Deus interno, com Deus, com o seu Cristo interno, com tudo aquilo que você se determinou ao encarnar aqui. Tanto que, como eu sempre digo, o que mais importa não é onde ou com quem você encarna, é o quando. Então, um templário, ele será sempre templário. Templário é para sempre. Ele, de uma forma objetiva ou de uma forma intuitiva, tendo pertencido direto ou indiretamente a esta ordem ou a este código espiritual, ou qualquer outro código espiritual, espiritualista de qualquer época, mas que são linguagens diferentes que juntam a mesma coisa, ele vai ser sempre templário. Iniciação não se perde. Você apenas se esquece, como um náufrago, e se desvia do caminho. Então, isso está retornando lentamente para reconduzir, obviamente, as pessoas, a humanidade, que queiram retornar para casa esse processo. Colocar ordem na bagunça, entre aspas. Porque para o templário, da mesma forma que ele honra a palavra dada, ele exige a honra da palavra dada por outro. E assim por diante. É um tipo de conduta que um templário não reclama nunca de nada. Não tem fofoca, não tem maledicência. Isso está até na Cabalá, que era a prática usual egípcia, e depois, dentro do círculo judaico, até hoje, e na Cabalá se chama Lashon Hará, que é maledicência, falar mal dos outros, reclamar o tempo todo da vida, de tudo, de todos. E pior do que falar mal é dar ouvidos a maledicências. É tão grave quanto, porque a vibração despenca. Você atrai outro nível de frequência vibracional que não tem nada a ver com o que se propõe aqui no processo de eclosão individual e coletiva, especialmente a nível planetário. Mas cada um, obviamente, é livre para fazer a sua escolha. Mas sem esquecer, obviamente, que aquela velha frase que os templários conheciam muito bem: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Hoje em dia, com tudo que estamos passando, tudo que o planeta está passando, tudo que as pessoas estão passando, relativo a isso, tudo que vocês já conhecem e vivenciam hoje na carne, isso aí estamos colhendo o que plantamos antes. Ou algo ou alguém lá atrás antes de nós. Isso é inexorável. Então, encarnamos nesta época para isso. E como existe na Marinha uma frase muito interessante, que era um princípio templário, primeiramente, o bom marinheiro, ele não reclama da tempestade, ele ajusta os panos. Ele ajusta as velas. E não existe mar calmo que produza bom marinheiro. Então, qual a questão de origem de código templário? E que é o código de vida, na verdade? É você ser você mesmo o tempo todo. Não se colocar como vítima das consequências.
Muito pelo contrário, ser proativo na situação. As vicissitudes ocorrem e vão continuar a ocorrer. Isso é da vida. O Templário entendia isso muito bem. Os seres de uma consciência maior, uma consciência expandida, uma expansão de consciência, absorvem isso muito bem, tanto na problemática, na dificuldade, quanto na euforia. Se você não consegue se equilibrar e ser você mesmo e agir na situação, você passa a ser uma vítima das consequências e deixa de ser você mesmo por conta de consequências, em vez de você ser um criador de causas. Nós temos esse poder que nos foi tolhido esses séculos todos, e que está sendo redescoberto e colocado para fora por uns ou por outros. Essa é a essência que existe por aí, e uma das essências do que estamos falando hoje, já que estamos tratando desse assunto, da ordem templária, do verdadeiro templário hoje. Outro exemplo. O que está acontecendo hoje? A grande maioria das pessoas já vem de muito tempo, reclamando ou não, com sucesso ou não, mas com uma rotina de dia a dia, em que estavam seguras, entre aspas, ou cômodas na sua rotina diária, sua, do que foi do seu pai, da sua avó, etc. E se vem agora numa situação completamente atípica. Tudo que está ocorrendo quebrou drasticamente um paradigma e a rotina da grande maioria das pessoas. E as pessoas estão perdidas porque elas esqueceram dessa conexão, esqueceram da serenidade mental. Quando eu falo serenidade mental, não é só uma questão intelectual, é uma questão geral, da grande mente que nós somos dentro do todo da grande mente universal. Hermes Trismegisto. Seu Cristo, a figura do Cristo. Os templários defendiam quem? Jesus? Não. O Cristo e os princípios do Cristo. Isso estava ligado à religião católica e depois transcendeu o aspecto puramente religioso. O Cristo é universal, como o Buda é universal e assim por diante. Não a figura física do ser, mas o que ele traz para a humanidade. E já esteve com Akhenaton, já esteve com tantos outros ao longo da história. Dependendo, obviamente, da missão, do propósito, ou com mais, outros com menos. Isso é uma essência templária. Então, as pessoas tiveram o seu paradigma quebrado, sua rotina quebrada, e se veem, na sua grande maioria, sem rumo, sem norte, porque esqueceram de princípios básicos que precisamos retomar. Então, a ajuda templária, vamos dizer assim, ela é redescoberta também para isso. Porque quando você está tudo muito bem, obrigado, qual o esforço que você vai fazer para conseguir algo mais, para se elevar, para ser uma pessoa melhor? Não, está tudo dando certo na minha vida, está tudo bem, vou me mexer para quê? Isso também é cabalá. Então, por incrível que pareça, é o negativo que te empurra para cima. Ele vai dar os elementos para que você se mexa para superar justamente aquela situação e colocar o que você tem de melhor de si mesmo e principalmente você mesmo para fora.
Esse é um princípio templário. Está aí. E tem pessoas que dentro desse comodismo, está tudo legal, pô, mas eu estou entediado. Ah, tem uma coisa aí que está aparecendo, que é legal, que todo mundo fala, e é muito vídeo na internet, é muito isso, muito daquilo, é uma tal de espiritualidade. Está na moda, né? Vamos lá, vamos ver o que é isso. Pomba. Vai procurar espiritualidade por causa disso. Você vai dar com os burros na água. É que nem a história do cara que descobriu isso tudo, começa lá a meditar, senta, faz exercícios de respiração, medita, aprende, aí ele acaba, levanta, dá um tropeção, bate com a testa no batente da porta e fica pé da vida, xinga, não sei quem tá. O que adiantou? Ele voltou ao estágio de vibração anterior. Meditação foi para as cucuias. Aquilo tudo que está se propondo não é verdadeiro. Precisa de muita prática. E a prática não é só sentar para meditar, é exercitar no dia a dia a espiritualidade. A espiritualidade é o dia inteiro, todo dia, porque Deus, o cosmos, oferece a todo minuto uma oportunidade de você fazer a sua parte, tomar uma atitude para ser uma pessoa melhor. Isto é templarismo. É você, como eu disse na aula passada, tirar do seu próprio manto, cortar com a espada para cobrir um mendigo ou um necessitado com frio. Compartilhar. Se preparar, estruturar para compartilhar, porque você também não pode doar o que você não tem. É um princípio difícil. Ah, mas, sabe, essas coisas que existem aí, negativas, e o ser humano faz isso, o ser humano... Ah, porque é do ser humano, não é não. Isso são instintos primitivos. Perdão. O verdadeiro arquétipo Adam Kadmon, o verdadeiro ser humano, não é nada disso que a gente vê por aí. Ser humano é outra coisa. Não é dar vazão ou ceder a instintos primitivos egoísticos. Isso não é ser humano. Estamos ainda caminhando para sermos humanos. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Até os próprios amigos de outras estrelas e de outras dimensões estelares dizem a mesma coisa. E vocês pensam que vocês são humanos, tem muito ainda que aprender. Ser humano não é isso, não. A verdadeira humanidade está espalhada por aí. Aqui é parte da humanidade que está espalhada pelo cosmos, onde a grande maioria já é humanidade. Estamos ainda caminhando nesse processo. E muito atrasados já éramos para estar bem melhor. E isso é um princípio templário. Que adianta também você procurar espiritualidade quando você está no fundo do poço. Só. Aí depois que tudo está bem, você deixa de lado. As pessoas pensam que espiritualidade é assim. Não, espiritualidade é você ser também você mesmo o tempo todo. Ajeitando os panos durante a tempestade, sem reclamar deles. Lembrando que o mar calmo não produz nada de positivo. Então, são princípios templários, além de muitos outros, que precisam novamente ser vivenciados. É muito fácil chegar, eu falar aqui, templário, na data tal, em 1312, foram perseguidos e extintos numa sexta-feira, 13 de outubro, pela equipe do Papa Clemente V e do Filipe IV Belo. Depois, Jacques de Molay, o mestre templário, lembrando que grão-mestre é um termo atual, naquela época era só mestre, enfim, foi queimado à fogueira em 18 de março de 1318, 1314, agora não me lembro. E o templário esteve aqui, fez isso, fez aquilo. Que adianta só isso? Isso aí qualquer livro de história tem. Aliás, como já foi dito,
Muita coisa que está na história não foi realmente o que aconteceu. A Ordem Templária era muito mais profunda, muito mais abrangente do que é colocado por aí, né? Especialmente, repito, em Portugal. Então, queridos, estamos num momento de escolha. Então, quem é templário, templário é para sempre. De uma forma discreta, de uma forma anônima. Alguns não, porque faz parte da sua missão. Estão contribuindo, obviamente, nesta nova, entre aspas, cruzada planetária. Exercendo, obviamente, o compromisso que assumiram iniciático, não só na época dos Templários, mas muito, muito, muito antes. Muito antes. Todos fizeram um juramento. E juramento é uma coisa séria, é uma coisa sagrada. Tá? A grande maioria fez seus juramentos e pactos e hoje simplesmente sofre porque está respondendo por isso. Aliás, para a gente finalizar, a questão do sofrimento é algo muito interessante, porque sob uma ótica templária, não somente templária, uma ótica iniciática, filosófica, etc. e tal, mas que não adianta nada se não pôr em prática. A questão é que o templário punha em prática o processo. Sofrimento, ele normalmente no ser humano, especialmente no ocidental, que esqueceu muita coisa ao longo de alguns séculos na sua preparação. O ocidental, ele tem um princípio de conhecimento sobre essas leis quase tão profundo quanto o Oriente. Mas o Oriente tem muito mais tempo e conseguiu transformar conhecimento pela aplicação prática em sabedoria, coisa que o ocidental se perdeu. Acho que pode recuperar e que os templários no Ocidente praticavam, espalhavam isso. Conseguiam ser sábios pela aplicação do conhecimento, coisa que, óbvio, muitos monarcas, e especialmente a igreja, não toleravam de forma alguma. Aliás, a grande maioria das pessoas, infelizmente, que ainda não alcançaram um nível de consciência que compreenda isso, entra em choque com esse tipo de coisa. Não gosta, não aceita, rechaça, repele, fala mal, agride, hostiliza, porque não tem fundamento, não tem substância, não tem conteúdo, não tem conhecimento a respeito. E criticar é fácil. Vai fazer o que o cara faz. Se você for lá e fazer e fizer melhor, aí sim você pode criticar. Né? É muito fácil ficar com a bunda quadrada em frente ao Google e ficar opinando sobre o que não sabe. Por isso que é importante e faz parte do processo da espiritualidade conhecer, se aprofundar, pesquisar, estudar. É todo um pacote. E isso faz parte do pacote. Então, como eu estava falando, para finalizar a questão do sofrimento, geralmente o sofrimento ocorre por uma questão de perda. Como os hindus já falavam, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O próprio Chico Xavier já colocava sobre a mágoa. A mágoa é algo muito egoística. Toquem tudo, tirem meu dinheiro, tirem meu patrimônio, tirem minha casa, tirem minha família, mas não tirem minha mágoa. Mágoa é uma coisa horrorosa. É algo super, hiper egóico. É um ego desse tamanho, não passa nem da porta.
Não, o sofrimento é opcional. Porque você sofre, na maioria das vezes, porque perde. Como você pode perder algo que você nunca teve? Teu pai não é seu, teu filho não é seu, tua mãe não é sua, teu dinheiro, teu carro, teu emprego, isso tudo é emprestado. Tudo isso é usufruto neste mundo material aqui. Fica tudo aqui. Somente o conhecimento que você adquire assimilado e o seu amor é que transcendem para o outro lado. Então você não pode, vai sofrer pelo que perdeu. Como é que você pode perder algo que você nunca teve? Isso é um princípio templário, para que você possa caminhar sempre para frente e para o alto. E não dá motivo para energias negativas se aproximarem e se instalarem em você. Porque quando isso acontece, é porque você, de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, dá suporte. Então, querido amigo, se espelhe nisso. Seja um templário. Lute o mais importante, bom combate da sua vida, que é com você mesmo. Gente, muita coisa ainda para dizer, mas por enquanto vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, concedida pela Karen, pelo Dorim, TV Galáctica, toda a estrutura. E nos encontramos, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, nesta bate-hora, neste meu bate-canal. Um beijão para vocês, fiquem com Deus. Bom final de semana.